O ponto é o seguinte, se a gente for pegar no detalhe desse plano, e vocês já fizeram aqui no programa essa consideração, quem seria o grande beneficiado? Segundo o plano do general Mário Fernandes, supostamente do general Mário Fernandes, né? Não quero fazer acusação sem que haja efetivamente a comprovação disso tudo, que é uma acusação muito grave. Quem seria beneficiado seria uma junta que seria criada após a ação lá, a Operação Punhal Verde e Amarelo. E nessa junta não estava incluído o presidente Bolsonaro. Mas então seria um golpe para beneficiar os militares na visão de Bolsonaro? Bom, não é nem na visão do Bolsonaro, é o que está escrito no artigo. Mas o que o senhor acha? E claro que os militares não ficaram passivos diante dessa estratégia de Jair Bolsonaro, reagiram. A estratégia da defesa de Bolsonaro de tentar atribuir o plano golpista a militares que estiveram na alta cúpula do governo foi encarada por esses generais como um espírito de deslealdade por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro. A avaliação. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de dezembro de 2024, são 8 horas da manhã. Do jeito que a coisa vai, a Polícia Federal vai precisar distribuir senha para generais e outros militares, além de civis também, dispostos a fazer delação premiada. Os generais Braga Neto, Augusto Heleno, Albino Gardinier, Luiz Eduardo Ramos, Mário Fernandes e Estevão Teófilo, os tenentes-coronéis Mauro Cid, Rafael Martins de Oliveira, Hélio Ferreira Lima, Rodrigo Bezerra de Azevedo e ainda o policial federal Vladimir Matos Soares estão todos no ponto para fazer delação contra Bolsonaro. Antes de mais nada, precisamos ter em mente que o que de certa forma ajudou Bolsonaro foi o excesso de provas, porque adiou a punição dele num primeiro momento, mas depois vai ser pior, claro. O relatório final da Polícia Federal foi atrasado por novas investigações das joias, da BIM paralela e do plano para matar Lula. Contraste da prisão relâmpago de Lula com a punição em câmera lenta contra Bolsonaro, porém, vem desacreditando o judiciário. Infelizmente é preciso apurar tudo isso direito, porque cada nova prova conta. O movimento para desacreditar as investigações vem ganhando adeptos. Lula ficou preso 580 dias sem nada que o ligasse ao escândalo da Petrobras. Mas o jornal Folha de São Paulo, que condenou Lula rapidinho, sem prova nenhuma, agora diz não haver provas suficientes contra Bolsonaro. Esse jornal, vale dizer aqui que é um mistério, porque esse jornal foi duramente atacado por Bolsonaro durante o governo dele e de uns tempos para cá, desde que inventou o motivo para aquela manifestação do 7 de setembro para pedir o impeachment de Alexandre de Moraes, vem passando pano para Bolsonaro e adotando umas atitudes francamente de apoio ao Bolsonaro, inclusive contra o STF. Após a denúncia da PGR, portanto, vai se formar um forte movimento de atores até aqui insuspeitos, como o jornalão citado, para salvar o ex-presidente golpista. Mas no total já há 10 militares que um já até fez e os outros acabarão fazendo delação igualzinho àquele que já fez, o Mauro Cid. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Bom, como você viu, o advogado Paulo Cunha Bueno, ele tenta jogar nas costas dos militares que eram fiéis, que foram pro fogo pelo Bolsonaro, né, que se arriscaram pelo Bolsonaro, que foram leais até o último fio de cabelo ao Bolsonaro. O Bolsonaro está jogando-os aos leões. Mandou advogados jogá-los aos leões. Só que isso vai ter uma consequência que já começou. Vamos entender, o advogado do general preso ataca o advogado de Bolsonaro. Já começou uma reação forte, diz que ele está atuando como promotor. A declaração foi feita por Paulo Cunha Bueno, advogado de Jair Bolsonaro, de que generais como Braga Neto, Augusto Heleno e Mário Fernandes é que se beneficiariam de um golpe de Estado e não o ex-presidente. Isso incendiou
os bastidores das defesas dos outros militares. Marcos Vinícius, advogado do general Mário Fernandes, resolveu contra-atacar a fala de Cunha Bueno. Irritado e sem meias palavras, disse: a colocação dele é irresponsável. Ele é advogado de defesa ou promotor? Está atuando como promotor. Como faz isso? Me causa perplexidade. O general da reserva Mário Fernandes aparece no relatório da Polícia Federal como o idealizador do plano Punhal Verde e Amarelo, que previa não só o golpe, mas a eliminação de Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Na sexta-feira, numa entrevista ao Estúdio I, que você acabou de ver um trecho, Cunha Bueno disse sobre o relatório final das investigações feitas pela Polícia Federal, enviado na semana passada à PGR por Alexandre de Moraes. Abre aspas. Quem seria o grande beneficiado? Segundo o plano do general Mário Fernandes, seria uma junta que seria criada após a ação do plano Punhal Verde e Amarelo. E nessa junta não estava incluído o presidente Bolsonaro. E lógico que ele se faz de bobo, não é? Mas o fato é que a junta ia servir até que o Bolsonaro voltasse em triunfo dos Estados Unidos, para onde ele tinha fugido, não é? O Bolsonaro tenta jogar a trama golpista para Heleno, Braga Neto e outros militares, e eles reagiram. Generais reclamaram da estratégia de defesa do Bolsonaro e sinalizaram quebra de confiança. Veja, esses militares todos que estão sendo atacados pelo Bolsonaro, eles estão em pé de guerra. E a delação, as acusações desse monte de generais contra Bolsonaro e outros tenentes coronéis e generais acusando Bolsonaro, juntamente com Mauro Cid, que além de tenente-coronel também era a sombra de Bolsonaro, isso vai inviabilizar qualquer discurso. É xadrez que o Alexandre de Moraes e a Procuradoria-Geral da República e a própria Polícia Federal estão jogando. Eles estão jogando xadrez. Porque, vamos esperar mais um pouquinho. Atrasou o processo por causa da ABIN paralela, não é? Por causa das novas revelações de Mauro Cid, o plano para matar Lula. Tudo que foi descoberto atrasou realmente, mas esse movimento, como você vai ver no fim dessa edição, para tentar salvar o Bolsonaro, vai se fortalecer e vai ter gente graúda aí aderindo ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem alguma coisa que preocupa essa gente. Vamos em frente. A defesa do Bolsonaro pode prejudicar as demais, disse outro advogado, não é? Outro advogado e militar. A estratégia de defesa do presidente Jair Bolsonaro em trabalhar com a tese do golpe e afastá-lo do enredo golpista vai prejudicar as demais defesas na investigação, disse Jeffrey Chiquini, advogado do tenente-coronel do Exército de Preto Rodrigo Bezerra. É outro advogado que também está irritadíssimo. O general Estevam Teófilo, por sua vez, que topou dar o golpe se o Bolsonaro assinasse o decreto golpista, ele, num primeiro momento, lá em março, quando ele foi preso, inclusive, ele silenciou, não quis falar nada, não quis saber de nada. Mas agora, realmente as coisas começam a mudar. Ele está entre os militares dispostos a delatar o Bolsonaro, como fez o Mauro Cid. É o mesmo caminho, tá? Não existe por que esses outros militares, inclusive os graúdos, como Braga Neto e Augusto Heleno, irem pro xadrez quietinhos e deixar o Bolsonaro levando a vida boa e desfrutando dos milhões de reais que ele ganhou de Pix e de outras estratégias, né? Joias que ele roubou e não devolveu, tudo isso. Vejam, além desses generais todos, você tem todos esses oficiais aqui. Você tem o general Mário Fernandes, você tem o coronel Rafael Martins, tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira, você tem o coronel Hélio Ferreira Lima, você tem o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo,
você tem o policial federal Vladimir Matos Soares. No total são 10 militares, contando com o Mauro Cid, o ex-ministro militar, e tem um outro ainda, tem o ex-ministro militar de Bolsonaro, Luiz Eduardo Ramos, que ele já foi procurar o STF para saber mais sobre o inquérito do golpe. O ex-ministro Jair Bolsonaro, general da reserva, Luiz Eduardo Ramos, ele passou para a reserva depois de sair do governo, procurou o STF e a PGR para entender os desdobramentos do inquérito, porque ele está preocupado, porque ele está no meio de tudo. Não é? Ele não apareceu diretamente, mas ele sabe que quem estava lá está na mira da lei. Inclusive, ele já foi até citado. A tática do Gabinete de Segurança Institucional, usada para coagir delegados, complica a vida do general Augusto Heleno. Complica muito a vida do general Augusto Heleno. Ele é um dos mais implicados, inclusive com a idade dele, ele vai ter direito até a uma redução de pena, talvez até uma prisão domiciliar, porque é um sujeito de idade avançada, já está beirando aí, já está custeando os 90 anos. Mas ele é um militar muito ruim, ele promoveu uma chacina no Haiti, quando ele comandou as forças brasileiras no Haiti, as forças de paz brasileiras. Ele, com os militares dele, invadiu uma favela no Haiti e promoveu uma chacina lá. É um sujeito que tem muitas contas a acertar com a história. Bom, enquanto isso, aparece na jogada o Braga Neto. Ele ontem andou se pronunciando, postou umas frases de Ariano Suassuna: não é possível convencer um fanático de coisa alguma, pois suas crenças não se baseiam em evidências, baseiam-se numa profunda necessidade de acreditar. O fanatismo e a inteligência nunca moram na mesma casa. Ele tentou ser profundo com uma dessas citações que tem aos montes, tem site especializado na internet em prover situações para quem não tem refinamento cultural como Braga Neto. O Bolsonaro e Braga Neto entram então em rota de colisão. O advogado Braga Neto está soltando fogo pelas ventas. Do jeito que vai, a Polícia Federal vai precisar distribuir senha para cor de delação premiada. Veja só, olha a frase, olha essa frase, não é? Ela é muito verdadeira. E todos eles, um vai trair o outro, vai ser uma festa isso. O advogado de Bolsonaro veio a público dizer que quem seria beneficiado seria uma junta, como você viu. Antes da declaração do advogado, o Braga Neto havia publicado a nota em que repudiava veementemente a tese fantasiosa e absurda que haveria um golpe dentro do golpe, que é isso, né? Eles dizem que os militares iam trair o Bolsonaro e iam assumir o poder. E isso é uma balela, a gente sabe quanto eles eram leais a Bolsonaro. E de forma fascinante a nota negava o golpe dentro do golpe, mas não negava o golpe em si. É isso que é mais engraçado. Bem, quem está defendendo a tese do golpe dentro do golpe não é a imprensa, é o chefe de quem Braga Neto foi ou pareceu ser o mais subserviente dos auxiliares, ou seja, é o Bolsonaro. Por conta disso, você tem outros generais aí em pé de guerra. O Mário Fernandes lê relatório da Polícia Federal e prepara sua defesa. Desde o dia 19 de novembro, indiciado pela Polícia Federal por participação no plano golpista, esse general Mário Fernandes se dedica à leitura das 884 páginas do relatório final da PF. O ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência do governo Bolsonaro já recebeu a visita da esposa, dos filhos, e ele está abatido e quer entender o que está sendo atribuído a ele, e segundo fontes ele iniciou a leitura do processo. Em conversas reservadas, pessoas próximas a generais suspeitos de participação na trama golpista veem com preocupação a estratégia da defesa de Bolsonaro e devem ser responsabilizados pelo ex-presidente. E é por isso que o general Mário Fernandes avalia fazer uma delação premiada em investigação do golpe. O ministro autoriza a vinda de militares, o ministro Alexandre de Moraes, para ficarem presos no comando do Planalto. O general Mário Fernandes, um dos articuladores da trama,
está estudando delatar Bolsonaro. E a família está pressionando esse general Mário Fernandes a fechar o acordo de delação atingindo Bolsonaro. Tá aqui. E em audiência, o Mário Fernandes pediu transferência para dar apoio afetivo à família. Há sempre um drama familiar, né? É uma coisa horrível. Alguém com filhos, netos, né? Já um homem idoso de uma vida supostamente respeitável, né? De repente está atrás das grades. E ainda tem esse sujeito aqui, Felipe Martins, aquele que era o elo de ligação entre o bolsonarismo e o trumpismo, e que foi quem produziu, junto com um outro advogado, um tal de Feres Saad, a minuta golpista. E também é outro que pode esquecer que ele vai para a cadeia no lugar do Bolsonaro sem abrir a boca. O Bolsonaro está muito ferrado. Mas você precisa provar tudo isso muito bem provado, porque veja só essa matéria da Folha de São Paulo. Minuta do golpe é elo forte com Bolsonaro, mas PF tem conclusões com indícios parciais. Diz que o relatório evidencia trama golpista, mas por hora sem elementos claros de que o ex-presidente sabia do plano para matar autoridades. Quer dizer, quem é que fala uma coisa dessa? O jornal Folha de São Paulo, o jornal que emprestava carro para a ditadura torturar, o jornal que lá para agosto inventou uma investigação contra Alexandre de Moraes, que como relator no STF dos casos de Bolsonaro e presidente do TSE, não mandava uma carta para ele mesmo para comunicar as medidas contra o Bolsonaro. Transformou isso num escândalo, daí convocaram a manifestação do 7 de setembro com o apoio do Elon Musk e palhaçada no Congresso americano dos deputados brasileiros contra o Moraes por causa de nada, por causa de vento, porque todos os juristas disseram que aquilo não tinha nada demais. Esse jornal é um dos que, estranhamente, ninguém sabe, a Folha foi muito atacada pelo Bolsonaro, mas de um bom tempo para cá, vários meses, vem ajudando o Bolsonaro, trabalhando para o Bolsonaro de forma escancarada. Tanto que, na última segunda-feira, o doutor Pedro Serrano e o Fernando Ideu Lacerda, meus amigos, meus advogados, escreveram um artigo na Folha de São Paulo dizendo que o jornal está maluco quando diz que o Alexandre de Moraes tem que deixar os processos do Bolsonaro porque ele é vítima, né? Tá tudo muito bem explicado ali, ele não é vítima, eles atacam o Alexandre de Moraes para tirá-lo do processo, aí vem outro, eles vão atacar também. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.